acaba de explodir em Brasília notícia bombástica sobre prisão do ministro Alexandre de Moraes, e essa notícia está relacionada a uma grande autoridade muito poderosa dos Estados Unidos, gente, tá? Prisão de Alexandre de Moraes está ligada a uma grande autoridade gente, ele é muito poderoso lá nos Estados Unidos, e eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que devastou o STF aqui agora, neste exato momento. Gente, outro ponto que eu preciso trazer para vocês, urgentíssimo. Após avanço de Donald Trump, Lula da Silva acaba de pedir socorro para os presidentes da Colômbia e do México, gente, tá? Após avanço de Donald Trump, Lula da Silva acaba de pedir socorro para os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e aquela presidente lá do México, gente, tá, aliada do Lula. Gente, o desespero tomou conta do Lula após avanço de Donald Trump, e eu vou explicar todos os detalhes dessa informação que gerou pânico e desespero dentro do governo Lula. Outra notícia mega urgentíssima, gente, tá? Breaking news e notícia de última hora, gente, tá? PGR acaba de tomar decisão sobre Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? PGR, neste exato momento, acaba de tomar nova decisão sobre Jair Messias Bolsonaro, e essa notícia chocou o Brasil inteiro. E o ministro Alexandre de Moraes pode voltar atrás em sua decisão. Atenção, atenção, notícia que acaba de chegar. Alexandre de Moraes pode voltar atrás em uma decisão, e essa notícia vocês vão ficar completamente assim, gente, chocados. Claro, além dessas tem outras várias informações, já vou, começar aqui, rápida, breve e bem objetiva, daquele jeitinho, vocês sempre me pedem, Fabiana, mais rápida nas informações. Então, gente, o pedido de vocês não é um pedido, é uma ordem aqui no nosso canal. Deixa eu trazer aqui uma informação, gente, tá? De que eu tô começando a desconfiar que o ministro Alexandre de Moraes vai voltar atrás em uma decisão recente que ele acabou de dar sobre Bolsonaro. Vocês vão entender. E para mim é desespero. Vejam só. Chanceler diz a Alexandre de Moraes que visita de assessor de Trump a Bolsonaro pode ser intromissão no Brasil, gente, tá? Eu acho que o chanceler do Lula pode fazer com que Moraes volte atrás, recue da sua decisão. Vocês vão entender. Vejam só, assistam com muita atenção, gente, tá? O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta quinta-feira 12, em ofício enviado ao ministro Alexandre de Moraes, que uma possível visita de um assessor de Donald Trump a Jair Bolsonaro pode representar indevida ingerência nos assuntos internos do Brasil. Mais cedo, nesta quinta-feira, Moraes solicitou ao Itamaraty informações sobre a existência de agenda diplomática de Darren Beach, conselheiro sênior de Trump para políticas relacionadas ao Brasil, e sobre um eventual pedido para se encontrar com o Bolsonaro na prisão. Inclusive, Moraes tinha até autorizado, essa visita do Darren Beach ao Bolsonaro. Em resposta, Vieira disse que apenas na quarta-feira, 11, depois de a defesa de Bolsonaro solicitar ao STF autorização para ele receber o Beach na Papuldinha, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília manifestou interesse em agendas com o Ministério das Relações Exteriores por e-mail e por WhatsApp. Então, esse movimento do governo americano, tá? Só depois que o Moraes autorizou essa visita, que o governo americano, foi lá dar explicações ao governo brasileiro. Isso levou o chanceler Mauro Vieira, que do governo Lula, a desconfiar. Ele está dizendo para o Alexandre de Moraes, olha, essa visita pode ser ingerência, intromissão do governo americano aqui no governo do Brasil. E, gente, eu estou sentindo um cheirinho de recuo no ar. Eu acho que após esse aviso do Mauro Vieira,
o Alexandre de Moraes pode voltar atrás e recuar da decisão em deixar o aliado, né, de Donald Trump visitar o Bolsonaro. E aí, gente? O Darren Beach pode ser impedido de visitar o Bolsonaro após esse recado do Mauro Vieira, aliado de Lula da Silva. Porque, segundo Mauro Vieira, pode ser intromissão aqui no governo brasileiro. Coloca aqui embaixo a opinião. Gente, escreva o que eu estou dizendo para vocês. Alexandre de Moraes possivelmente deve, tomara que não aconteça, mas eu acho que estão ali cavucando um pretexto para evitar esse encontro de Darren Beach, enviado de Donald Trump, com o Bolsonaro. Vamos lá, porque tem mais, gente. Daqui a pouco, o PGR tomou nova decisão sobre Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Vou trazer essa informação daqui a pouquinho para vocês, porque antes, após avanço de Donald Trump, Lula liga para os presidentes da Colômbia e do México, basicamente pedindo socorro, né, gente, tá? Porque não tem outra interpretação aqui nessa notícia. Tá aqui. Lula liga para líderes de México e Colômbia após Trump rotular cartéis como terroristas. Desespero tomou conta do Lula, gente, porque o Lula, após o Donald Trump rotular, né, os cartéis aqui no Brasil como terroristas, na cabeça do Lula, o Donald Trump pode invadir o Brasil a qualquer momento. Inclusive agora, recentemente, em uma coletiva, ele disse, olha, a gente precisa se armar, porque pode vir alguém invadir o Brasil. Nitidamente, ele mostrou desespero ali, né, na frente dos jornalistas. E agora a notícia que chega é que ele está basicamente pedindo socorro para lá aquela presidente lá do México e da Colômbia. O presidente dos Estados Unidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve contato telefônico com presidentes de esquerda da América Latina em meio ao embate, né, com o governo Donald Trump sobre preparativos em Washington para classificar como terroristas facções criminosas brasileiras, como o PCC lá em Comando Vermelho. O governo americano disse considerar o PCC e Comando Vermelho são ameaças significativas à segurança regional e prometeu agir adequadamente contra envolvidos em atividades terroristas. Desde a segunda-feira, Lula já conversou com a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, e nesta feira telefonou para o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Os dois países tiveram cartéis de drogas rotulados pelo governo Trump no ano passado como grupo terrorista estrangeiro. Então, agora, os três países têm ali caracterizado, tem grupo terroristas para o governo americano. E o Lula está desesperado, né? Porque o Lula está ligando Lé com Cré. Porque o Lula invadiu a Venezuela, capturou, prendeu o Maduro e lá tinha grupo terroristas. Aí, agora ele está dizendo que aqui no Brasil tem terroristas. E na cabeça do Lula ele entrou no modo de desespero. Então quer dizer que agora o Donald Trump pode invadir o Brasil a qualquer momento. Gente, o desespero tomou conta. A ponto, gente, se chegou o ponto de o Lula ligar pedindo socorro para presidente lá do México e da Colômbia, é porque o homem realmente está desesperado. E daqui a pouco, gente, tá? Notícia bombástica sobre prisão de Alexandre de Moraes. E essa notícia está relacionada a um homem muito poderoso dos Estados Unidos. Vou trazer daqui a pouco, porque agora PGR tomou nova decisão sobre Jair Messias Bolsonaro. PGR diz que joias sauditas ligadas a Bolsonaro devem ir para a Receita Federal. Interessante, né, gente, tá? Sabe o que eu acho mais interessante nessa notícia? É que, olha, para o PGR, as joias sauditas que o Bolsonaro e Michele receberam de presente tem que ir para a Receita Federal. Mas a pergunta que fica é, e os relógios luxuosos que o Lula recebeu de autoridades estrangeiras? Tem relógio que ele usa lá de 80 mil, né? Inclusive eu vi aí na imprensa, relógio de 40, não sei, 50 mil, relógio de quase 100 mil reais, o Lula usa, ainda esfrega na cara, né, da direita, ele usa em eventos aí recentes, ele utilizou esse relógio. Então por quê? Né, que o pau que dá em Chico não tem que dar em Francisco? Por que o Bolsonaro tem que ser punido, tem que devolver o presente, a joia que eles viram? Mas por que o Lula tá lá, utilizando até hoje
aquele relógio caríssimo que ele recebeu de presente de autoridade, se eu não me engano, até da França. Gente, vamos... Tá? PGR apresentou parecer concordando com o pedido da Receita Federal para que joias sauditas apreendidas na investigação relacionadas ao ex-presidente sejam transferidas para a Receita Federal. Tá aí, gente. Isso é o que eu chamo de um verdadeiro tapa na cara da sociedade, né? Ou seja, Lula da Silva pode. Lula da Silva pode ficar com presente, pode ficar com os 11 containers que até hoje não tivemos explicação se realmente tinha esses 11 containers, o que tinha dentro desses 11 containers, até hoje sem explicação. Relógios luxuosos que o Lula ganhou de presente, valiosíssimo, vale uma fortuna, Lula está usando. E agora, por que o Bolsonaro tem que devolver? Eu acho assim, o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Se o Lula não devolveu, se ele não teve que entregar essas joias para a Receita Federal, por que o Bolsonaro tem que entregar? Então, assim, abriu precedentes, né? Se o Lula ficou com as joias, abre precedentes para o Bolsonaro também ficar com as joias. Vocês não concordam? Coloca aqui embaixo a opinião. Vamos lá, agora vamos falar sobre prisão de Alexandre de Moraes. Uma postagem, gente, tá? Postagem. Elon Musk diz que prisão de Moraes está a caminho por envolvimento com o escândalo do Banco Master, gente, tá? Elon Musk dobrou a aposta e voltou a enfrentar e confrontar Alexandre de Moraes. Gente, tá aqui no UOL, hein? O bilionário Elon Musk, dono do X, alfinetou hoje o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Musk respondeu a uma publicação do jornalista norte-americano Glenn Greenwald na rede social sobre uma eventual prisão do magistrado, afirmando que ocorreria em breve. Greenwald compartilhou em seu perfil uma notícia sobre ligações de Moraes com Daniel Forcaro, dono do Banco Master, investigado por fraudes financeiras. Em seguida, o jornalista relembrou uma publicação de Elon Musk, de agosto de 2024, que mostrava uma foto feita por inteligência artificial, mostrando o ministro atrás das grades, na cadeia, com a legenda: "Um dia, Alexandre, essa foto da sua prisão será real. Guarde minhas palavras." Musk então respondeu a publicação de Glenn Greenwald dizendo: "Olha, ainda não, mas está a caminho. Por que derrubar, né? Por que arrumar briga comigo? Que bobagem." O embate de Elon Musk, gente, é antigo, né? Todos vocês já sabem que essa treta é antiga. Alexandre de Moraes já derrubou rede social aqui, já deu multa, né, para Elon Musk, já castigou, né, gente, até uma outra empresa do Trump para pagar uma multa. Gente, mas foi treta, o Elon Musk acusando o Alexandre de Moraes de censura. E por aí vai, gente, tá? Que coisa, que situação, hein? Voltou, gente, tá? Aquela nossa série que durante muito tempo foi a nossa série predileta. Embate, né? Briga de cachorro grande, Musk e Alexandre de Moraes, ao que tudo indica, o embate voltou novamente e agora, né, com Alexandre de Moraes no olho do furacão, tá aí na imprensa 24 horas, né, a imprensa massacrando Alexandre de Moraes sobre esse suposto envolvimento, né, com o caso Master. E agora o Elon Musk voltou novamente e fez esse comentário na postagem do jornalista Glenn Greenwald, que surtiu como uma bomba no STF. Deixa eu trazer para vocês o melhor vídeo que vocês vão assistir nesse dia de hoje. Ó, é o fim da linha para Moraes, gente, tá? O Marcel Van Hatten acabou de explodir uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Tá aqui, assistam, tá aqui em cima, ó, é o fim, olha lá em cima, lá, ó. É o fim da linha para Moraes. O que é que o o deputado federal Marcel Van Hatten descobriu e revelou agora para o Brasil inteiro? É uma bomba estratosférica que está sendo preparada contra Moraes. Gente, se eu fosse vocês, assistiriam com muita atenção. Vocês vão ficar perplexos, chocados com isso aqui. Vejam só.
Vimos conversas entre Vorcaro e o ministro Moraes no dia da sua prisão, perguntando se conseguiu bloquear. Bloquear o quê? Me parece muito evidente. Bloquear o quê? No dia da prisão ele manda para um ministro cuja esposa tem um contrato de 129 milhões para defender o seu banco, se ele conseguiu bloquear. Olha, senhor presidente, até muita gente que defendia Moraes poucos dias atrás disse que deu. Chega, é o fim da linha. Primeiro, total apoio à mensagem lida por Vossa Excelência no início dessa reunião, porque de fato a acusação de que a CPMI tivesse vazado dados que confirmadamente foram de alguma forma vazados pela Polícia Federal, essa acusação leviana jamais poderia ter partido do Supremo Tribunal Federal contra o Congresso Nacional, contra nós. A defesa é importantíssima e, aliás, a defesa da instituição Congresso Nacional feita por essa CPMI precisa também ser repetida todos os dias. Nós estamos perdendo o poder de investigação no parlamento, que é justamente inerente à minoria parlamentar. Deputado Alfredo Gaspar, Vossa Excelência, que é um brilhante relator aqui na CPMI, promotor de justiça, eu tenho certeza que Vossa Excelência fica envergonhado da situação em que hoje nós nos encontramos no Brasil. E aí, senhor presidente, caros colegas parlamentares, essas mensagens que foram vazadas trouxeram tudo o que é falcatrua, tudo que é relação promíscua entre banqueiro, corrupto e autoridades da República. Em mensagem, Vorcaro relata encontro com Alexandre de Moraes. Vorcaro disse à namorada que iria se encontrar com Alexandre de Moraes. Namorada de Vorcaro citou esposa de Moraes em conversa obtida pela Polícia Federal. Para a namorada, disse Vorcaro sobre reunião com Lula, ministro e Galípolo: foi ótimo. E aí o Gilmar Mendes faz um tweet hoje, senhor presidente, para ficar indignado com essas mensagens em que as relações promíscuas entre poderosos e um banqueiro corrupto? Não. Ele faz um tweet dizendo que a intimidade do senhor Daniel Vorcaro e de sua namorada não poderia ser exposta. Olha, senhor presidente, é claro que ninguém quer que a intimidade de alguém no que é lícito seja exposto. E, aliás, sinceramente, certas mensagens ali eu gostaria nem de ter lido. Não tive prazer nenhum nisso. Agora, as mensagens que tratam da sacanagem institucional precisam vir a público. E se o ministro Gilmar Mendes não gostou disso, é porque ele é parte do problema. É porque ele é parte do problema. Então, senhor presidente, aí nós vemos aqui que muito além de toda esta questão envolvendo a namorada e o Vorcaro e suas conversas picantes sobre a sacanagem da República, nós ainda vimos conversas entre Vorcaro e o ministro Moraes no dia da sua prisão, perguntando se conseguiu bloquear. Bloquear o quê? Me parece muito evidente. Bloquear o quê? No dia da prisão ele manda para um ministro cuja esposa tem um contrato de 129 milhões para defender o seu banco, se ele conseguiu bloquear. Olha, senhor presidente, até muita gente que defendia Moraes poucos dias atrás disse que deu. Chega, é o fim da linha. A imprensa, inclusive, também tem trazido aqui ao Globo. Vorcaro falou Alexandre de Moraes sobre salvar Master no dia em que foi preso em 2025. E o próprio Globo também. Alexandre de Moraes procurou o Galípolo, que era diretor do Banco Central, depois virou presidente, para pedir pelo Master junto ao Banco Central. E aí nós vamos adiante, as relações não são só entre o Vorcaro e a Suprema Corte. Aqui a CPI do INSS, que já fez história desde o início desse mandato, nenhuma, aliás, do mandato passado que eu já integrei, nenhuma CPI teve tanto resultado como essa. Olha o que nós revelamos, está na imprensa também. Lula e Paulo Okamoto transferiram 873 mil reais para Lulinha. Lulinha pagava mesada para Jonas Suassuna do sítio de Atibaia, o sítio que não é do Lula, mas pagava o caseiro do sítio. E aí, para concluir, planilha aponta Moraes, esposa e Toffoli em mesa do Banco Master e toda essa sacanagem institucional sendo revelada. Senhor presidente, no fim, esse cara aqui, ó, que segundo a imprensa, há dúvidas e discussões dentro da Polícia Federal se a sua prisão preventiva deveria ser decretada, esse é o bandido mais procurado do Brasil no dia de hoje. 300 mil reais de dinheiro dos aposentados, sob a forma de mesada para ele que vive hoje fora do país. Senhor presidente, a CPMI está fazendo história e esse aqui vai precisar ser encontrado para levar as barras da justiça. De verdade, todos aqueles que cometeram esse crime de lesa pátria do roubo dos aposentados. E é por isso, para concluir, presidente, agradeço a tolerância, que nós hoje anunciamos, sob a liderança do Romeu Zema, que esteve aqui, o protocolo por pedido de impeachment de Alexandre de Moraes,
o ingresso de uma ação no Conselho de Ética contra Davi Alcolumbre, de autoria do senador Eduardo Girão, e também eu e a bancada do Partido Novo entramos na Procuradoria-Geral da República com uma notícia crime para que o Paulo Gonet faça alguma coisa contra aqueles que são corruptos. Porque contra inocentes ele faz todos os dias e rápido, mas contra corruptos não tem feito nada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, aliás, tem blindado. Paulo Gonet muito rápido, né, para ir para cima dos inocentes. Disse aqui o Marcel Van. Vocês concordam, gente, que para ferrar e lascar com a vida de algum de direita, de algum aliado do Bolsonaro, que ele era rápido, né? Mas para quando é pro outro lado, a morosidade tomou conta, né? É isso, gente, tá? O Marcel Van Hatten simplesmente lavou a alma do povo brasileiro, gente, tá? Disse que tudo que estava engasgado, expôs uma por uma cada uma das denúncias que foram reveladas pela própria Polícia Federal. Pela própria Polícia Federal, gente, tá? Numa tacada de mestre, a Polícia Federal, né? Fez uma investigação, isso depois que o Dias Toffoli saiu do caso Master, é claro, né? Depois que o André Mendonça entrou no caso Master, a Polícia Federal fazendo uma ala, né, da Polícia Federal fazendo um belíssimo trabalho. E aqui ele foi pra cima de todo mundo, né? Moraes, Lulinha, Lula da Silva. É escândalo, escândalo atrás de escândalo, gente. Tá envolvendo aí grandes autoridades da política e do judiciário. E foi categórico. Pedido de impeachment protocolado por parlamentares e juristas, pedindo aí, inclusive até o próprio Dr. Jeffrey Chiquini, pedindo aí, o Deltan Dallagnol, pedindo prisão, né, do ministro Alexandre de Moraes. Calma que daqui a pouco nós vamos falar sobre prisão do ministro Alexandre de Moraes. É uma bomba que está ligada a um homem muito poderoso nos Estados Unidos. Daqui a pouco eu vou trazer isso aqui para vocês, porque agora nosso queridíssimo Rony Gabriel trazendo aqui o desespero de Luiz Inácio Lula da Silva em ser descartado da política brasileira. E o desespero tomou conta definitivamente do Lula. Vejam só. Lula tá desesperado, já montou a sua estratégia e hoje eu vou expô-la. Quer entender toda essa história? Pega a pipoca, segue o Rony e eu vou te contar detalhe a detalhe. Bom, por isso o PT e o Lula não esperavam. Mais uma pesquisa genial com a ESH que mostra o Flávio Bolsonaro empatando com o Lula nas intenções de voto no segundo turno. E com o questionamento, por que o Lula não tá atacando diretamente o Flávio nesse momento, mas continua atacando o pai dele? Muita gente pode acreditar que é porque Lula quer concorrer contra o Flávio, mas a história não é exatamente essa. Primeiro ponto, o Lula tem observado que ele tá extremamente enfraquecido. E o grosso ainda não entrou, porque eu vou contar pra vocês daqui a pouco. Mas por quê? Porque todo o sistema que tirou ele da cadeia, botou ele na presidência da República, hoje tá tentando pular para o outro lado e não tá conseguindo exatamente. E ele tá observando tudo isso bem de perto. Como assim, Rony? Essa matéria aqui, Valdemar diz que a Alcolumbre condicionou a dosimetria a engavetamento da CPI do Banco Master. A oposição rejeitou o acordo que prevê encerrar a CPI do Banco Master pela dosimetria. É óbvio que o caso do Banco Master está jogando uma pressão absurda no STF, que está extremamente preocupado com a sua própria credibilidade e já foi por água abaixo. O povo, direita, esquerda, centro, quase ninguém confia no Supremo hoje. Lula já acostumou dizer e falava isso de boca cheia, até mesmo na imprensa, que sem o STF ele simplesmente não governa esse país porque não tem o Congresso. E o que o Centrão e o sistema estão fazendo? O Centrão e o sistema estão tentando buscar o Bolsonaro, os bolsonaristas, para negociar. Uma negociação qual estilo, Rony? Que negociação é essa? Vocês lembram quando o Bolsonaro era presidente, não conseguia governar por causa do Supremo, era 72 horas para isso, 72 horas para aquilo, o Congresso abrindo CPI de Covid, que foi tudo arquivado. Bom, o Bolsonaro era um problema para esses caras. Eles vão, tiram o Lulinha da cadeia, tornam elegível, descondenam o cidadão e jogam lá na presidência da República. E tudo isso aconteceu porque na época a Lava Jato já estava cegando os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Bolsonaro estava fazendo o negócio avançar. Todo mundo sabe dessa história. Não adianta dizer que não sabe, cair em papo de MBL, papo. Todo mundo sabe dessa história. Aí é cartão de vacina, oportunação de baleia, é joias, é tudo arquivado, tudo acabou e o Bolsonaro tá lá, preso por um golpe de Estado fajuto que agora a galera do Centrão, para livrar o rabinho do Alcolumbre de parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, querem oferecer a mesma coisa pro Bolsonaro. Pra direita, ó, vamos tirar todo mundo 8 de janeiro da cadeia, vamos soltar o Bolsonaro e vocês ajudam a acabar com esse negócio de Banco Master aí. Só que tem um problema, senhores. O Bolsonaro não é o Lula. Ele não faz esse tipo de acordo para livrar a própria pele e se dar bem nas custas do povo brasileiro. Essa que é a grande verdade. Filho do Bolsonaro não é o filho do Lula, que está envolvido com o escândalo do INSS, tá levando dinheiro.
Não é. É claro que isso vai gerar mais desgastes. E sabe por quê? Quando eu digo que o Bolsonaro não é o Lula, não é só a questão dos acordos. É a questão da gestão também. Vocês já devem estar sabendo sobre o preço da gasolina e o preço do diesel, né? Vocês estão ligados no que está rolando aí. Próximos meses vai estourar uma inflação absurda no Brasil. Graças ao quê? Assim como no governo Bolsonaro estourou uma guerra e agora o Irã está trancando o estreito lá e o preço da gasolina e o diesel tende a subir. De fato, tem uma guerra, de fato o Brasil vai pagar por isso e de fato nós estamos numa condição completamente diferente. Porque com o Bolsonaro nós saímos de uma pandemia, estávamos entrando numa guerra, ele foi lá negociar fertilizantes e quando o preço começou a subir no Brasil, o que ele fez? Ele baixou o imposto dos combustíveis e manteve o imposto zero, deu reajuste para os servidores e ainda terminou aquele ano com superávit. E o Lula vai conseguir fazer isso? Eu acho muito difícil, pelo simples fato de que na época eles criticaram o Bolsonaro, dizendo que ele estava fazendo isso apenas eleitoralmente. E outra, que Bolsonaro tinha margem, à época, para fazer esse tipo de medida, porque não gastava tanto o governo, tanto como eu disse, entregou com superávit. E agora o Lula é um imposto novo por mês. Ele vai tirar da onde? Explica pra mim, da onde? Não tem de onde tirar, porque o Brasil tá simplesmente quebrado. O fato é que o Lula chega para essa próxima eleição desgastado por escândalos de corrupção, desgastado com um filho envolvido em escândalo de corrupção. A tal do reajuste da tabela de imposto de renda, as pessoas vão começar a descobrir que elas não foram isentadas de imposto de renda, foram simplesmente enganadas por esse projeto fajuto. A conta de luz voltou a subir, a conta de água voltou a subir, o mercado vai voltar a subir, gasolina subindo, diesel subindo, tudo em época de eleição e ele não tem margem para negociar a queda desse preço. A não ser que dê um canetaço lá na Petrobras, quebre a Petrobras novamente, como a Dilma fez lá atrás, aí entra os crimes de responsabilidade. Bom, aí vocês sabem no que pode virar isso aí. Para variar, o Lula não tem mais o Supremo quando dá uma retaguarda para ele. Por quê? Vocês lembram quando eu postei isso daqui? Em janeiro, logo depois de eu ter feito aquela denúncia do Banco Master, a galera começou a cobrar e dizer, não, tem que falar do Bolsonaro, que o Bolsonaro tá preso, tem que fazer vídeo do Bolsonaro, esquece essa história do Banco Master. Eu lembro disso, e eu falei o seguinte, Bolsonaro está extremamente doente numa cela, sem atendimento adequado, de forma desumana. No final que eu dizia, denunciar que o Vorkari está pagando influenciadores a mostrar que é uma interferência direta nas investigações e que ele precisa estar preso. E que o caso do Banco Master é a nossa melhor chance de colocar todo o sistema contra a parede e mostrar que todos aqueles que perseguiram a direita durante anos com um discurso democrático estão podres. Só que eu fiz essa postagem em janeiro, quando todo mundo cobrava isso. A gente vê o Toffoli se declarando suspeito. De fato, o Vorkari foi preso. Os ministros do Supremo estão mais preocupados em salvar a própria pele, querendo fazer qualquer tipo de negociação, inclusive dependendo de bolsonaristas. O Lula, sem retaguarda, precisa ir para uma eleição ainda esse ano, sabendo que até a Globo está descendo o cacete no próprio Supremo, no próprio Lula, no filho do Lula e assim por diante. Meus amigos, de 9 de janeiro, entendo de uma vez por todas, a melhor maneira de ajudar Bolsonaro não é com vídeos na internet, é derrubando aqueles que estão fazendo isso com ele, é tirando o poder de Alexandre de Moraes, é mostrando que todos que estão mantendo ele preso em nome de uma falsa democracia estão podres. Ajudar Bolsonaro não é somente tirando ele de uma prisão e colocando numa cela, é tirá-lo das mãos de Alexandre, é derrubar Alexandre de Moraes. O resultado tá aí, o resultado tá vindo, mas a coisa tende a piorar muito depois do fim desse mês, porque acaba a janela, de transferência partidária assim por diante, ou seja, as peças dos tabuleiros já estarão postas, e aí esses caras vão vir com todo tipo de fake news que vocês imaginarem, e é por isso que a direita precisa estar pronta para enfrentar esses canalhas aqui. E eu sou o Rony Gabriel. Gente, tá aí, vídeo bombástico do Rony Gabriel, gente, tá? É isso. Com certeza Lula da Silva vai... Gente, inclusive eu até assisti um vídeo do Carlos Jordi, que ele postou, ele ficou indignado, tá? Ao saber que Davi Alcolumbre e a podridão da política brasileira tava querendo chantagear o Bolsonaro. Olha, a gente faz o que você quiser, a gente tira você da cadeia, tira você da prisão, mas em troca você não apoia os seus aliados, os seus parlamentares, os seus senadores, os seus deputados, não apoiem a CPMI do Banco Master. E eu penso, gente, o seguinte, eu sou da seguinte tese de que se eles estão desesperados para que essa CPMI do Banco Master não aconteça, é porque nesse angu deve ter um caroço gigante, gente, tá? Nesse angu deve ter caroço com potencial para derrubar a República e meia. Eu só me lembro daquela frase do Lauro Jardim, que a bomba do escândalo do Master tem potencial, tem munição para derrubar República e meia. E o Lula ligou o modo desespero, gente, tá? E aí, gente, vocês acham mesmo, vocês que são aí admiradores do Bolsonaro, vocês acham que o Bolsonaro iria aceitar essa chantagem, vender a alma pro capiroto para ter a sua liberdade?
em que, se tratando de Bolsonaro, um homem íntegro, justo e honesto, eu acho muito difícil ele vender sua alma para que os poderosos de Brasília, né, do alto escalão da política e do judiciário, não tenham suas podridões reveladas aí através do escândalo do caso Master. Um dia da caça e o outro dia é do caçador. Quem diria que hoje eles estariam correndo, se ajoelhando perante o Bolsonaro, pedindo ajuda para o Bolsonaro, oferecendo até liberdade ao Bolsonaro para que a CPMI do escândalo do caso Master não aconteça em Brasília. O mundo não gira, gente, o mundo capota. Um dia você está por baixo, outro dia você está por cima.